Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Pegue o seu livro e o seu caderno para fazer suas anotações. Abra o seu livro de História na página 54 para acompanhar a explicação do conteúdo. Peço que no momento em que você estiver assistindo essa videoaula, você anote no seu caderno o que você está compreendendo sobre o conteúdo. O primeiro tema da aula de vocês de hoje é fontes históricas para conhecer as cidades antigas. Primeiramente, vocês precisam conhecer e compreender o que são fontes históricas. Fontes históricas são vestígios, são materiais deixados pelo homem ao longo do tempo. É aquilo que o homem produziu, tudo que o homem produziu, tudo que o homem registrou é uma fonte histórica, como, por exemplo, vasos, pinturas, fotografias, cerâmicas, músicas, cultura, tudo que o homem produziu. Todos os materiais deixados pelo homem ao longo do tempo são fontes históricas. Um documento é uma fonte histórica e entre outros. As fontes históricas, elas são muito, mas muito importantes. Mas por quê? Através das fontes históricas, nós hoje podemos compreender como as sociedades viviam, qual a cultura deles, qual a religião e entre outros. As fontes históricas é o material de estudo do historiador. Quando o historiador encontra uma fonte histórica, como por exemplo um vaso, um documento e entre outros, ele vai investigar e vai analisar essas fontes históricas, para que ele possa contar a história. Hoje nós conhecemos a história, muitas coisas, através das fontes históricas encontradas pelos historiadores. Então, essa é a importância dessas fontes históricas, porque nós hoje compreendemos como as sociedades antigas viviam, qual a cultura e qual a religião, através desses materiais, desses vestígios deixados pelo homem ao longo do tempo. Nós vamos estudar hoje sobre dois tipos de fontes históricas. A fonte material visual, que visual vem de visão. É aquilo que você vê, como por exemplo uma fotografia. Uma fotografia é uma fonte material visual, que você pode visualizar, que você pode ver. E a fonte material visual e escrita é quando você vê, por exemplo, uma fotografia e aquela fotografia tem algo escrito. É uma fonte material visual e escrita. Uma fotografia que tenha imagens, mas que também tem algo escrito. Nós vamos falar agora sobre a escrita e os costumes na região da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia viviam vários povos, como os povos sumérios, assírios e acádios. O rei da Babilônia organizou um código chamado de Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi era um conjunto de leis e regras que essas leis e essas regras falavam de família, de trabalho, de trocas comerciais, de crimes e entre outros. O Código de Hammurabi é uma fonte histórica. Por quê? Porque permite compreender como aquela sociedade vivia, como aquela sociedade se organizava. E um exemplo do Código de Hammurabi é que ele falava, se uma pessoa roubar o filho menor de outra, deverá ser condenado à morte. Essa era uma das leis que trazia o Código de Hammurabi. Nós vamos falar agora sobre a escrita no Egito Antigo. Como vocês já sabem, os documentos escritos é uma fonte histórica bastante importante. Os documentos deixados pelos escribas no Egito, escribas eram as pessoas responsáveis pela escrita. Também permite compreender como a sociedade dos povos antigos, dos povos egípcios viviam. A primeira forma de escrita dos egípcios era a escrita hieróglifo, que era formada por um conjunto de símbolos e valores. Apenas os faraós, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas sabiam escrever.
sendo os escribas considerados muito importantes pelo registro dessa cultura. Os escribas eram bastante importantes porque eram eles os responsáveis por escrever, pela escrita. Muitos documentos dos povos egípcios eram escritos em papiros. O que era papiro? Era um tipo de folha de uma planta que era muito comum lá na região da África, que era a região que eles habitavam. Então, gente, esse era o conteúdo da aula de hoje. Agora vocês vão fazer a questão de número 4 e 5 da página 55.